Eu queria pedir uma gentileza, mas fiquem tranquilos que não é nada constrangedor. Não vou fazer você pagar mico em público. Eu queria que todo mundo dessa igreja que fosse de 20 anos para baixo ficasse em pé. Todo mundo de 20 anos para baixo. Fique em pé, as crianças, todo mundo. Lá em cima também. Vou tentar contar rapidamente aqui. Fique em pé para eu contar. Criança, todo mundo, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 com a pequenininha lá, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Muito obrigado. Nós temos 31 razões para vir aqui. Agora eu queria ficar assim em pé, pessoas que são diretamente ligadas a essas 31 adolescentes e crianças que levantaram aqui. Pai, mãe, avô, tio. Na verdade 32, que levantou com um bebê lá que não tinha ficado em pé lá no fundo. Então são 32, tá certo? 32, muito bem. Vocês são um número maior. Muito obrigado. Agora que eu fico feliz, porque essa aqui é uma igreja jovem. Nós temos 31 motivos para vir aqui. Só que eu quero provocar vocês. Eu não faço só perguntas complicadas, não. Eu faço também apresentações que nos põem para pensar. Coloca, por gentileza, o slide. Pode passar o próximo. Estão vendo esse número aí? Estão vendo? Prestaram atenção nesse número? Quem é bom de matemática? 60% de 32? 17? 19? 19 dos que ficaram em pé, dos 32, vão sair da igreja nos próximos anos. 19. Quem será? Eu vi que uma mãe até abraçou o seu ali, né? Eu entendo. O seu abraço já me disse muita coisa aqui, viu? Vocês estão preparados para ter 19 ex-adventistas aqui? 19 desses jovens poderão em breve estar usando drogas. 19 dos que levantaram, talvez você vai estar implorando um pastor para visitar, para conversar, porque vão virar ateus, agnósticos, ou não vão querer saber de igreja nem nada. Vocês estão preparados? Não, né? Mas essa estatística é séria. Ela foi feita por institutos mundiais, como o Barna Institute dos Estados Unidos, e tem um livro chamado You Lost Me, que mostra esses dados muito sérios. 60% dos jovens da igreja saem em poucos anos, principalmente quando forem para a universidade. Então vamos escolher quem são os que vão ficar e os que vão sair. Se eu fosse fazer aqui agora uma roleta russa e falar assim, olha, 19 dos 32 vão morrer, o resto vai sobreviver. Todo mundo ia estar com o coração apertado pensando no seu. Se eu terminasse o meu sermão aqui agora, eu ia deixar muita gente com o coração na mão. Talvez alguns estão até entrando no espaço do negacionismo. Não, pastor, o meu filho não, o meu não, a minha menina não. Tem muita gente fora da igreja aí que ontem cantava bonito aqui, era do desbravador. Coloca o próximo slide, por favor. O grupo Barna descobriu que 6 em cada 10 jovens deixarão a igreja permanentemente ou por um longo período de ano a partir dos 15 anos. Em nosso país e em nossa comunidade, as igrejas estão percebendo que se não os alcançarmos em sua juventude, só fica mais difícil ajudá-los quando adultos, depois de terem muitos arrependimentos. A igreja como um todo deve ver essa necessidade como real e importante. A igreja tem que aprender a se redefinir para ser eficaz em alcançar a próxima geração. A igreja precisa colocar nosso dinheiro onde está a nossa boca, se quisermos ver
uma mudança genuína em alcançar a próxima geração. Deixe-me dizer para os irmãos que a maior... Ficou bem ruim o som agora, eu não sei se foi alguma coisa, para mim está reverberando aqui. A profissão da maior parte dos 32 jovens não existe ainda. Vai ser criada. E por favor, não caia no espaço do ufanismo e falar, não, meu filho não vai sair. Meu filho não vai sair. Você não pode dizer isso. E eu, como professor, quantas vezes eu recebo um pai, por favor, Rodrigo, me dá o seu número, eu queria tanto que você conversasse com meu filho que está fora da igreja, não sei o que e tal. E às vezes com um pouco de cuidado, mais sinceridade cristã, quando eu conheço a situação, é claro, a vontade é falar assim, poxa pai, você passou 16 anos estragando e quer que eu conserte em meia hora de conversa? Por que nós estamos aqui? Está entendendo a resposta? Por que o NASP está investindo dinheiro para trazer todo mundo para cá, que podia pegar esse dinheiro e, sei lá, fazer uma nova sala de aula, comprar uma câmera para o estúdio, por causa disso aqui, ó. Tá bem? Agora eu aprendi uma coisa sobre estatística. Eu posso prevenir ao invés de remediar. Vocês entenderam? Se a estatística me diz que tantos por cento da população vai morrer de câncer, de qualquer doença, o que um bom médico faz? Use isso aqui para prevenir aquilo ali. Se a estatística me diz que o número de acidentes automobilísticos é elevadíssimo, o que alguém fala? Não, dirija com prudência, você vai reduzir acentuadamente a chance da estatística te alcançar. Então nessa manhã eu quero dar para os irmãos alguns elementos que nós podemos fazer para evitar que os 32 jovens e crianças dessa igreja caiam na estatística que eu acabei de mostrar. Coloca o próximo slide, por gentileza. Por que os jovens saem? Primeiro, isolacionismo. Muitas vezes os jovens ficam isolados, os pais acham que a religião é do filho, que ele não tem que participar. Um dia desses, uma pessoa muito querida, que entende de educação de filhos, estava assustada que ela estava numa pracinha, e as crianças brincando e falando assim, batatinha 1, 2, 3. Batatinha frita. Não sei se é batatinha ou batatinha frita. E ela falou assim, onde é que vocês aprenderam essa brincadeira? No Round 6. Eu não assisti o Round 6, mas nem quero assistir por causa de 2 pessoas que assistiram e já me deram o que é um negócio ali. Falei, não vou perder tempo com isso. Ela tinha assistido porque o pessoal pediu até como mãe e educadora para ela se posicionar. E ela perguntou para as crianças, onde vocês assistiram o Round 6? Eu assisti com minha mãe, ela estava assistindo lá no sofá, eu cheguei a assistir. E outra, minha mãe nem sabe o que eu assisto. E muitos jovens se isolam só no quarto dele, no canto dele. Isso vai afastando. Outro problema que faz os jovens saírem da igreja, superficialidade. 1/3 dos jovens chama a igreja de entediante, cerca de 1/4 diz que a fé é irrelevante. Por quê? Os pais não mostram, às vezes, qual é o fundamento da fé para a vida futura dele. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Por quê? Terceira coisa que faz muitos jovens saírem da igreja, parece ser anticientífica. Parece ser anticientífica. Não estimula o filho a ler coisas que a igreja produz, por exemplo, participar de encontros criacionistas, consumir material que a igreja produz para jovens universitários. Aí o que acontece? Ele vai buscar na internet em fontes contra a igreja, ainda porque já vem todo vacinado. Jesus não existiu, os evangelhos são uma mentira. Sexo. A igreja é vista como simplicista e crítica. Para 1/5 ou mais dos jovens que foram entrevistados, a filosofia apenas diga não é insuficiente num mundo técnico porno. Conversar com os jovens sobre isso. Quinto, exclusividade. 3 em cada 10 jovens acham que a igreja é muito exclusiva nesta era pluralista e multicultural. Como é que nós olhamos quando alguém completamente tatuado entra na igreja? Às vezes nós temos um preconceito muito grande que não é verbalizado, mas só com o olhar você percebe.
Já pensou se eu convidar um espírita para vir aqui? Esse aqui é um pai de santo que eu trouxe. Nós somos altamente segregacionistas nesse sentido. E o último ponto, questionamentos. Quando o jovem começa a questionar, ao invés de nós nos esforçarmos para perguntas que muitas vezes são honestas, nós queremos abafar o questionamento. Você está perdendo a fé, menino? Quem está botando essas coisas na sua cabeça? Ele só fez uma pergunta. Agora nós temos aqui algo a oferecer para vocês. A tarefa de educar filhos no mundo hoje não é fácil. Então, professores da rede adventista, queremos ajudar vocês. Não é educar no lugar de vocês, não é terceirizar a educação. Escola adventista não é canil e seu filho não é cachorro. Porque quando você tem um cachorro e não tem tempo para adestrá-lo, você manda para o canil, o cara adestra e ele volta aprendendo uns truques. Seu filho não é cachorro e a escola não é adestrador. Não é para ensinar uns truques para substituir você, mas unir forças. Igreja, pais, educadores. Pais, mães, avós, tios, primos. Deixa eu fazer uma pergunta. Se no lugar dessa menina, quem tivesse sido levado para a Síria, fosse um desses 32 que levantaram o que você levantou. Esse bebezinho que você tem no seu colo, que ficou aí, 2 lá atrás, levantaram com o bebezinho. Lá no meio pagão, na hora do sofrimento, de quem seu filho, sua filha se lembraria? De um pastor pregador da igreja ou do Felipe Neto? De um cantor do Novo Tom ou do Vocal Livre ou da Anitta? De quem que ele se lembraria? De um personagem da Bíblia ou de um personagem do Game of Thrones? Eu quero que você responda para si mesmo essa pergunta. Eu fico uma vez achando interessante, porque há muitos às vezes que não acreditam mais na instituição. Negócio de escola adventista, igreja adventista, eu não quero mais. Não estou aqui para ser vendido à administração, não é por isso, não quero fazer média com o reitor, eu não preciso disso. Mas eu fico achando interessante que o trânsito é caótico, eu imagino que aqui não é diferente. Você vê barbaridade no trânsito todo dia. Todo dia você vê barbaridade, que eu posso falar nesse sentido? Barbeiros, né? Gente fazendo bobagem no trânsito. Você não desiste de dirigir. Todo mundo aqui que torce para o Colorado ou para o Grêmio já teve decepções com um dos dois times. Ou porque a direção do clube estava corrompida, ou porque os jogadores não estavam vestindo bem a camisa, ou porque o time caiu na segunda divisão, mas você não desiste de ser gremista ou colorado. E eu posso falar mal da sua mãe, do seu pai, mas eu não posso falar do Colorado ou do Grêmio. Mas quando a igreja tem alguma coisa que te chateia, você sai. Você não desiste de dirigir por causa do trânsito caótico. Você não desiste de torcer por causa dos mandos e desmandos do diretor do clube. Mas você desiste da igreja porque você desanimou com uma coisa que você não gostaria. E sabe por que muitos jovens não acreditam mais nos líderes? Porque eu sei que há erros também dos líderes, mas eu digo muitas vezes é porque ele todo sábado, na hora do almoço, via o pai e a mãe vegetarianos comendo o pregador, a milanesa ali no prato. Entenderam o trocadilho? O pai vegetariano comendo o pregador ali no prato, essa igreja. Ele cresceu não vendo autoridade nos líderes da igreja. Quando ele estiver lá na Síria, de quem que ele vai lembrar? Próximo, por favor. Agora que eu falei dessa menina e coloquei essa pergunta, eu termino com um desejo e vou falar do outro menino agora, que eu falei que iam dar 2 exemplos, né? Olha como Deus usou a tragédia para fazer essa menina converter um general poderoso da Síria. Imagine agora se um desses juvenis da igreja conseguisse dar estudo bíblico e converter
sei lá, quem? O general mais importante dos Estados Unidos da América. Imagine só, o ministro da defesa de Israel. É possível. Deus ali usou uma menina para conduzir. Ela não tinha conhecimento teológico. Vocês perceberam? Muitos juvenis da igreja não têm conhecimento teológico para negócio de trindade, dízimo, santuário, mas eles podem levar alguém ao conhecimento da igreja. Aliás, eu fico pasmo, irmãos, como é que é grande o número de juvenis que assistem o Evidências. Eu louvo a Deus por isso. A gente fala de grego, de hebraico, de arqueologia e tudo mais, e muitos assistem. Então, nos ajudem a colocar o filho de vocês no caminho de Deus. Sabe por quê? Eu não sou contador nem diretor financeiro, mas eu sei que o que eu evitar perder é lucro. A gente pode não ter trazido o seu filho para a igreja, mas se a gente conseguiu evitar que ele saia, é lucro. Entendeu? Eu acho que é uma outra estrelinha que eu vou ter. Eu vou ter uma estrelinha das pessoas que se converteram pelo meu testemunho e as que deixaram de sair ou voltaram. Não vamos deixar o diabo ganhar essa